Seja muito bem-vindo. Vamos já olhar para as primeiras páginas dos jornais que esta quinta-feira estão nas bancas. Para já digo que o meu convidado para antever este dia é Eduardo Teixeira, presidente da Conselhia do PSD de Viana do Castelo. Seja muito bem-vindo a esta edição da Realidade de Imprensa. Sempre gosto. Ora, e vamos então avançar para uma primeira ronda pelos jornais de âmbito nacional que já estão na nossa redação e vamos começar, como habitualmente, por olhar para o rosto do Jornal Público. Destaque fotográfico vai para o Dia da Mulher. Portugal é o país europeu onde o fosso salarial mais se agravou. Só 15% das ruas do país têm nomes femininos. É a opinião de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Quero ser claro, isto não é um favor às mulheres. Destaque também nesta primeira do Público para o PS, que apela à intervenção do Governo no futebol. Os socialistas dizem que chega de espetáculo. O assessor do Benfica sai em liberdade, no caso é Tupera, depois de ouvido no Tribunal de Instrução Criminal em Lisboa. O que Itália nos diz sobre a crise das democracias europeias é uma análise de Teresa de Sousa e depois o Parlamento que envia ao Ministério Público factos graves sobre a IURD. A audição à porta fechada revelou novos factos sobre as adoções ilegais da Igreja Universal do Reino de Deus. Está também para uma entrevista a Adolfo Mesquita Nunes. A função do CDS não é casar com o PS. A entrevista ao vice de Assunção Cristas, que diz que o partido só tem a ganhar se for sozinho a votos. Bruxelas avisa que a reforma do IRS aumenta a desigualdade. Portugal sobe na avaliação da Comissão Europeia que pede mais reformas. Estão vistos os principais destaques da primeira do Público. Avançamos para o DN, destaque fotográfico também para o Dia Internacional da Mulher. 8 de março, mensagens das 21 embaixadoras em Portugal sobre os direitos das mulheres. Destaque também para o plano de segurança para os aeroportos há 6 meses na gaveta. O projeto encomendado pelo Governo foi concluído em setembro por uma comissão constituída por forças de segurança e autoridades de aviação civil, mas ainda não foi aprovado em Conselho de Ministros, está em avaliação política, diz fonte oficial ao DN. Destaque também para o comércio online. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica abriu 64 processos de crime no ano a vendas através da internet e nas Forças Armadas o Exército mantém abertos quartéis que aceitou encerrar em 2014. Destaque ainda para a Comissão Europeia. Bruxelas acusa o Governo de agravar desigualdades com a reforma do IRS e no caso é para Paulo Gonçalves impedido de falar com os outros 4 arguidos. Olhamos agora para a primeira do I. Ser mulher já não é o que era. O fim das mulheres objeto da Fórmula 1 ao Salão Automóvel. O fosso salarial em Portugal. Homens ganham em média 990 euros e as mulheres 825. Líderes na política, sinto sempre que nós somos poucas e precisamos de mais, diz Assunção Cristas. Os negócios no feminino, de Opa Paula Amorim. O ensaio sobre a rendição forçada do pênis. Os números e muito mais sobre a condição feminina para ler na edição desta quinta-feira do Jornal I. Estado só garante ajuda total para limpar terrenos em 710 freguesias. Então, o relatório põe o Ministro da Defesa e PS em contradição. Na Costa da Caparica, 100 pessoas em risco de despejo profundo de investimento e na área dos precários, na área laboral, Centeno diz que ensino superior fica de fora. O Bloco prova que não aconteceu na sessão parlamentar desta quarta-feira. Olhamos agora para a revista Visão. Porto, a nova vida do quarteirão da Bombarda e Chimamanda entrevista à escritora que é a estrela do feminismo. E depois, um exclusivo da Visão, Ponte em Risco, é um relatório secreto do LENEC que pede reparações urgentes a fissuras, brechas e parafusos soltos na ponte 25 de Abril em Lisboa, mas a decisão para avançar com as obras espera há meses para a autorização das finanças. Se nada for feito, dizem os técnicos, pode existir um risco de colapso. É então o destaque maior da edição desta quarta-feira e desta semana da Visão. No negócios, descentralização pode baixar a despesa pública. Quem o diz é Álvaro Amaro, dirigente nacional do PSD. O presidente da Câmara da Guarda diz que não é preciso um frenesim para fazer oposição. O Governo negocia limites aos contratos a prazo. Conversas com parceiros sociais incluem redução do tempo máximo dos contratos e restrição dos casos em que podem ser usados. A economia está melhor, mas Bruxelas pede reformas ao governo português. Galp entra na corrida a novos blocos petrolíferos no Brasil e destaque também para a área dos CTT, que pagam o dobro dos lucros em dividendos. Os resultados caíram 56% e foram os mais baixos
desde 2005. Na área dos transportes, socialistas entendem-se à direita nas regras para a Uber. As propostas vão ser votadas esta quinta-feira. O PS aceita a taxa de intermediação defendida pelo PC. Na área da energia, conflito entre fisco e turbogás chega ao Tribunal Europeu. Olhamos finalmente para o destaque. Atrasos nas escalas mais penalizadas. Os passageiros podem queixar-se no destino final e não obrigatoriamente no país onde ocorreu a falha no voo de ligação, o que facilita a defesa dos seus direitos. Mulheres ganham menos 175 euros em cada 1000 euros. 2 anos de obras para manter a ponte 25 de Abril e ainda o diretor fica em liberdade e pode trabalhar na luz. Falamos, obviamente, do caso Etopeira, que nos últimos dias tem feito o dia-a-dia das notícias. Está assim feita a primeira ronda pelos jornais e não queria deixar de lhe perguntar sobre este caso Etopeira, mas antes vamos falar sobre o PSD. Há aqui a criação de um Conselho Estratégico Nacional. É uma nova forma de fazer oposição? Não, necessariamente. Os Conselhos Estratégicos da Opinião estão previstos nos estatutos do partido e ainda bem que estão previstos nos estatutos do partido. Eu já fui presidente de uma comissão publicital e sou presidente de uma conselhia e tenho precisamente grupos de trabalho instituídos e acho que isso é de salutar. Acho que todos, a abertura dos partidos, à sociedade civil, a abertura dos partidos, à participação dos militantes, que não sejam só chamados a votar em momentos internos ou em eleições externas, e a envolvência que eles possam ter enquanto fazedores de opinião, enquanto as suas capacidades técnicas, as suas capacidades políticas, as suas competências profissionais, pode ser uma mais-valia. E, portanto, a constituição do grupo de trabalho eu acho muito importante. Eu fiz isso como líder distrital de um partido e como membro também de uma comissão política nacional. Aqui a novidade é a interligação direta entre estes grupos de trabalho com as comissões políticas e estes grupos que possam ser criados do ponto de vista regional, o que eu acho que vai enobrecer. A questão aqui, mais que se tem ouvido e os médias deram algo eco sobre a situação, é a interligação que pode haver com o grupo parlamentar, com os eleitos do povo, os eleitos do Partido Social Democrata, que são 89, eu penso que isto somará e não subtrairá. E, portanto, eu acho, sinceramente, acho que é positivo, porque eu próprio o fiz por ter sido uma Comissão Política Nacional, uma Comissão Política, uma Comissão Política Conselhia, portanto, já fiz parte destes três órgãos e acho que é importante nós conseguirmos contagiar os outros a darem a sua opinião, porque há pessoas que têm ideias fantásticas, têm soluções perfeitas e muitas vezes os partidos fecham-se nas cúpulas e não ouvem os militantes, não ouvem as pessoas que tradicionalmente votam no Partido Social Democrata ou noutros partidos, mas que votam essencialmente neste que estamos a falar, e eu acho que de facto, o partido também tem a necessidade, agora que foi poder até há 2 anos, que inicia um novo ciclo de liderança, de construir uma nova forma de fazer a opinião, e isto é uma situação nova, como disse, está previsto estatutariamente, e portanto já foi feito por outros líderes do partido que fizeram a oposição, e é uma forma de pôr mais pessoas a participar, de privilegiar as competências de cada um, e portanto o facto de haver vários porta-vozes e vários coordenadores também permite, não é questão da Paulo Valença ser um problema, mas permite a diversidade e permite a especialidade das competências. Eu acho isso fundamental e, portanto, esperamos olha, desde logo, vemos aqui no negócios uma questão muito importante. Essa questão da descentralização. Da descentralização. Eu ouço falar disto sistematicamente e, portanto, Álvaro Amaro, meu ministro amigo, que fez parte comigo da Comissão Política Nacional dos Autarcas, defende que a descentralização pode baixar a gestão pública. Nós temos muitos bons exemplos no poder local, por vezes o Estado faz obras e intervenções que ficam muito mais caras quando são feitas do ponto de vista regional ou do ponto de vista local numa Câmara Municipal. E estou certo que aqui nós, que somos da região norte, esta descentralização, e o interior, ele é um homem do interior do país, é absolutamente necessário e que muitas vezes faz com que se gaste menos dinheiro, que vai, sabemos nós que porque ainda há déficit, nós ainda não chegamos a ponto do déficit zero. Do déficit zero e, portanto,
tudo que gastamos a mais, estamos a contribuir para a despesa pública e para o endividamento. E, portanto, baixar a despesa pública é fundamental para atingir, não este superávit, mas pelo menos que haja esta racionalidade e o caminho da descentralização. Eu sempre o defendi, acho muito importante ter centros de decisão locais. Nós não podemos ser absolutamente centralistas de ter tudo em decisão em Lisboa, ver as associações, os presidentes dos hospitais, ver pessoas ligadas ao turismo, constantemente a ir a Lisboa para ter que resolver problemas. Quando o Norte tem uma fatia importante da população, como tem o Algarve, como tem outras regiões do país, e que poderia ter outros órgãos descentralizados da administração pública a defender a sua região e de uma forma mais ágil e com menos custo. Álvaro Amaro, que diz também que não é preciso o tal fornezinho para fazer oposição. E por falar em oposição, um partido que nos últimos anos tem sido um aliado do PSD é o CDS, que este fim de semana vai estar reunido em Congresso. Na moção que apresenta ao Congresso, a Solução Cristas diz que quer acabar com o partido dos rótulos, ou com os rótulos que normalmente estão ligados ao CDS, sobretudo do partido para os ricos, mas diz também que quer que os portugueses vejam o CDS como uma primeira força política. Como é que olha para estas declarações de Assunção Cristas? Claramente com a missão, isto faz parte de quem lidera alguma coisa, e portanto não é só um partido político, um líder empresarial, um líder sindical, um líder de qualquer coisa, faz parte da ambição de chegar ao topo. E por isso acho que todos lutamos pé em pé, e o líder do CDS-PP não podemos levar a mal, até que ela afirme isso no seu congresso, mas num dia especial que nós comemoramos, e já falaremos sobre isso certamente, o Dia Internacional da Mulher. É uma mulher cheia de qualidades, e com certeza este trabalho que tem sido feito por ela e pelos seus órgãos, ela espera que tenha que dê frutos. Do ponto de vista de dirigente do PSD que sou, espero que esses frutos, e portanto quando ela se tenta focalizar à direita, vá roubar do ponto de vista partidário às pessoas que votam no Partido Socialista e que votaram nesta geringonça, que não ganhou as eleições e que inverteu a democracia. E portanto, se é isso que ela está a falar, acho muito bem que ela vá conquistar votos também à esquerda e que vá conquistar votos a esta geringonça que descredibilizou, ou pelo menos não queria usar a palavra descredibilizou, mas distorceu a forma de constituição dos governos em Portugal, porque foi o caso único. Mas agora parece que já não se entendem tão bem, e as divergências são muitas, mas às vezes são para dizer que são, e não são porque são efetivas, e portanto se a líder do CDS estará a tentar ir buscar votos à esquerda, acho muito bem, junte-se a essa missão, porque todos os votos são importantes para construir alternativas para o futuro. Um congresso que acontece este fim de semana em Lamego, e já que estávamos a falar de Assunção Cristas e que estávamos a falar deste Dia Internacional da Mulher, como é que olha para isto numa altura em que as desigualdades salariais parece que continuam a ser o maior entrave a esta igualdade, digamos? É verdade, eu acho que o Dia Internacional da Mulher é um dia necessário para percebermos e comemorarmos o que as mulheres no último século, porque isto foi algo que foi iniciado no final do século XIX e início do século XX, ainda que a ONU tenha decretado muito mais tarde a comemoração deste dia, como a luta que foi trilhada para que a igualdade, que é condição para mim absolutamente necessária, seja trilhada. Mas, por exemplo, a capa do I aponta aqui 3 bons exemplos do que era no passado, o que significa que é diferente agora. Simone de Oliveira dizia que naquela altura cantar era de ser menina da vida. Hoje já não é assim, as grandes cantoras há uma visão diferente. Há uma visão totalmente diferente. A Luísa Castelo Branco dizer que era da geração em que os rapazes não faziam absolutamente nada. Eu próprio tenho 2 filhos e sei bem quanto eles ajudam a mãe e o pai nas tarefas do dia a dia, e portanto isto mudou completamente e essa mentalidade. Mas há aqui coisas que eu acho que é importante realçar. Nós temos uma sociedade, e eu acho que a capa do JN ainda não está disponível, mas, vamos já vê-la. Mas vi ontem que realçam um dado que eu acho muito importante. Uma em cada 3 empresas em Portugal é liderada por uma mulher. O que eu acho não é fantástico, não há nada por aí, eu acho é de realçar,
porque quando se fala, muitas vezes houve necessidade de até os partidos políticos legislarem para que houvesse cotas impostas, e até há muito pouco tempo as empresas que estão cotadas em bolsa tiveram que ter esta imposição a nível de liderança. O empreendedorismo, aquelas mulheres que hoje em dia geram emprego, que fazem pela economia, que geram exportações, que criam valor e que criam de facto riqueza ao país, já são, pelo menos ao nível da liderança da presidência das empresas, já são um terço, uma em cada três. E portanto eu acho isto muito importante. Mas também dizer que Portugal, e tinha um dado importante, é o 6º país do mundo com a maior taxa de empreendedorismo feminino. O 6º país do mundo. Portanto, este caminho democrático que temos tido nos últimos anos não é que se faça por democracia, não, faz porque as mulheres de facto estão-se a impor por elas próprias, sem necessidade das próprias cotas. Eu acho que até valia a pena nós avaliarmos isto. Hoje em dia, se calhar porventura, pode haver cotas para proteger os homens a entrarem, mas não acho que seja necessário também. Acho que as mulheres afirmam-se por si. Eu tenho muito gosto, tenho muitas amigas de sucesso, e acho que é de facto de realçar este tipo de empreendedorismo. Pela negativa, de facto, esta diferença salarial média é absolutamente inacreditável, que haja uma diferença quando falamos de 175, falamos de uma diferença média de menos 17,5% em relação aos homens. E isto tem que ser, de facto, combatido com outros meios, porque é de facto injusto para as mulheres fantásticas que Portugal tem, e aqui uma palavra muito especial neste dia, às portuguesas. Eu que sou do Alto Minho, costumo dizer muitas vezes, porque passo parte do meu tempo em Lisboa, que as mulheres do Alto Minho, do Minho e do Norte são as mais bonitas de Portugal. Eu lá em Lisboa não gosto muito que se diga isso, mas de facto as mulheres são as nossas portuguesas, são de facto grandes mulheres a todos os níveis, e eu acho que este dia é um dia importante na cheira do gozo do dia delas próprias, e não mais do que isso. Hoje em dia temos grandes empreendedoras, como eu disse, temos grandes mulheres. Hoje a maior fundação de Portugal, por mérito, é liderada por uma grande mulher. As duas maiores fundações, a Fundação Gulbenkian, a Isabel Mota, e a Fundação Champalimau, a Lima Beleza. Mas teríamos outros exemplos, como falámos há bocado. Hoje já há líderes partidários, duas líderes partidárias em dois importantes partidos, com representação parlamentar. Ao nível do desporto, ao nível do empreendedorismo, várias. Aliás, a Forbes ainda hoje disse que o único português que consta numa lista é uma mulher portuguesa, considerada das mais ricas do mundo. E, portanto, são muitos os exemplos neste Dia da Mulher, para que as mulheres tenham orgulho no caminho que percorreram, fruto das diferenças que existiam no passado. Eu acho que é mais isso. Já vamos voltar à conversa, para já vamos avançar para uma segunda ronda pelos jornais que já chegaram à nossa redação, e vamos começar por olhar para essa primeira página do Jornal de Notícias, que trazem destaque: escutas revelam tráfico de processos sobre Futebol Clube do Porto e sobre Sporting. Braço direito do presidente do Benfica apanhado a conspirar com funcionários judiciais. Paulo Gonçalves fica em liberdade e José Nogueira da Silva na prisão. O Eto Pereira Vieira diz que só sabe o que leu nos jornais. Foram comer hambúrgueres e deixaram a baixa em estado de sítio. Suspeita de carro armadilhado no Porto leva a polícia a cortar trânsito na Avenida dos Aliados durante 4 horas. Destaque também para a Social-Cristas: o tempo das maiorias de um só partido já lá vai. Propostas: governo alarga apoios a vítimas de crimes violentos. Nos 6 anos de cadeia por abuso sexual nas aulas de violino, e a Viana do Castelo, Segurança Social mata 3 idosas e recusa pensões. São então destaques do JN. Olhamos agora para a imprensa local. Correio do Minho: falta de cedência de espaço no pavilhão. Câmara de Braga quer contrapartida do clube. António Salvador diz que foram informados desde a primeira hora que não haveria esse espaço. Já Ricardo Rio diz que tem que haver investimentos por parte do clube em benefício da cidade. Em Vila Nova, Famalicão, Marcos Caruso chega amanhã à Casa das Artes. Uma idosa com reforma suspensa por ser dada como morta. E no Nova Arcada, exposição retrata Via Sacra de Maximinos e apoia os bombeiros voluntários. Destaca ainda para um seminário internacional. Viana do Castelo quer afirmar-se como território do conhecimento e também da inovação. No Diário Domingo,
António Costa encantado com projetos de escolas profissionais de Viana do Castelo. Sporting Braga rejeita a cedência, mas Câmara exige uma solução. E depois também Dom Oscar Romero a caminho da santidade, aprovado o milagre para a canonização de Paulo VI. E ainda o Festival de órgão em tons de rosa homenageia a mulher da música. E o Portugal-Tunísia joga-se em Braga. Vamos ainda para o Diário de Aveiro. O Distrito de Aveiro quer importar menos produtos. Um estudo demandado pela Associação Industrial do Distrito mostra que é possível comprar menos bens lá fora. As exportações podem crescer. Sentença de Pedro Dias é conhecida na tarde desta quinta-feira. O estudante foi roubado e sequestrado em Aveiro. Os autores foram detidos. Em Ilhavo, o Vale de Ilhavo chama pessoas às padeiras e poema de 4 páginas vence concurso de jovem criador. Empresários do Brasil visitam a região. A comitiva esteve ontem no Porto de Aveiro e no Ecoparque de Estarreja. São apenas alguns dos destaques da edição desta quinta-feira do Diário de Aveiro. Está feita esta segunda ronda e sei que não queria deixar de primeiro de olhar para esta questão do CTT, sendo que temos apenas 4 minutos. Sim, é uma questão de facto preocupante. Está na capa do Jornal de Negócios. O CTT divulgaram os seus resultados, que caíram 56% e foram os mais baixos desde 2005, ou seja, desde que existe o serviço público foi concessionado a privados. Eu acho que a empresa tem todas as condições para continuar este serviço público concessionado. Foi-me garantido, noutras funções que tenho, que não haverá desemprego e não haverá acréscimo de dispensa de trabalhadores, mas é algo que veremos nos próximos dias, porque estes resultados são de facto muito pouco otimistas e temos de estar atentos a esta questão. Há bocado não falamos da questão que eu acho que entrou aqui com a primeira página do JN, que é a questão do que se passou hoje no carro, portanto, de segurança. Há 3 jornais hoje que falam, o Diário de Notícias fala da segurança portuária, há um projeto dos aeroportos e, portanto, há um projeto que está numa gaveta do Governo. A capa da visão é quase inteirinha dedicada à segurança que se passa na rodoviária na ponte 25 de Abril, e agora esta questão de um carro ter sido abandonado, estava mal estacionado por alguém a ter ido comer hambúrgueres, mas que criou um pânico brutal. Há várias versões. Há várias versões, mas se foi para comer os hambúrgueres e deixar ficar o carro não devia, e portanto não se pode estacionar ali, mas o facto é que alarmou e até obrigou ao corte da principal via do norte do país, que é a Avenida dos Aliados. Ainda bem que não havia nenhum título para comemorar hoje, porque senão nem sequer podia-se comemorar, mas é de facto preocupante. E estes 3, os 2 primeiros é que me preocupam, porque os 2 primeiros preocupam porque estão na gaveta a ser estudados, e a capa de visão é drástica quando diz que há parafusos que já não existem e que o NEC já avançou com vários pedidos. E a questão dos aeroportos também é determinante. Aqui no Porto nós temos já milhões de pessoas que chegam e partem todos os anos, e é de facto estar em causa da nossa segurança. E este exemplo que se passou hoje na Avenida dos Aliados é um exemplo para que nós pensemos nos casos problemáticos de segurança, e eram essas 2 notas que queria aqui dar. Acho que são relevantes. Sítios por onde passam milhões de pessoas diariamente e tem sido, pelo menos não têm tido a devida, o devido olhar sobre a segurança. Que outro assunto, temos 1 minuto, quer destacar nesta imprensa? Inevitavelmente o que se passou, neste caso capa exatamente do JN, o jornal mais relevante aqui na região norte, mas também do país. É um importante jornal que é bom nós dizermos que é feito cá e com profissionais quase todos cá, mas dizermos que de facto este assunto é só para estarmos atentos aos próximos desenvolvimentos. Portanto, acredita que há muita informação, há muita informação, se calhar distorcida, há muita desinformação, mas haverá algo a ver nos próximos dias, porque de facto não há muito mais a dizer. Ele saiu em liberdade, diz aqui um jornal que irá continuar a trabalhar no Benfica, mas está proibido contatar com alguns dos arguidos. Um dos arguidos fica detido. Tenho alguma curiosidade em perceber, um dos arguidos fica detido, se é verdade ou não, que se possa consultar processos jurídicos de terceiros, qualquer cidadão, porque a lei não diz que é possível. E, portanto, há aqui proteções, há a lei de proteção de dados, mas mais proteção de dados, há normas e procedimentos
do segredo de justiça, que muitas vezes Neste caso, faz são com que sejam postas em causa pessoas ao primeiro julgamento, que é um julgamento logo popular, quando se faz e se põe isso nas notícias. O problema é que isto não é uma notícia, é um facto, houve uma detenção e agora vamos avaliar a que medida é que tem, porque até prova o contrário, são todos inocentes, com certeza. Cá estaremos para avaliar e para noticiar os próximos desenvolvimentos. Eduardo, muito obrigado por ter vindo a esta edição da imprensa. É assim, então, que chegamos ao final, onde vemos esta quinta-feira toda a informação atualizada em portocanal.sap.pt. Tenho uma excelente quinta-feira, nós voltamos logo mais à meia-noite em ponto, primeiro no último jornal e depois na revista de imprensa. Até lá.